Irmão com irmão se entende. Nós temos uma pergunta aí. Como era que Deus se relacionava com aquele povo e o reino de Deus? Como o povo, né? As pessoas, né? Meu irmão Paulinho, meu irmão Claudinho, Claudinho. tudo de bom? As suas perguntas são muito providenciais para o entendimento das pessoas que estão nos ouvindo. Deus, quando habita, quando a gente fala que Deus habita, logicamente, requer que ele habite com alguém, com a sua criação. Então, Deus habitava no meio do povo e foi nessa habitação que ele, desse contato, dessa interação entre ele e o povo, que surgiu as alianças e as palavras de Deus que está hoje na palavra de Deus, está na Bíblia. O contato da existência de Deus com o povo deu uma condição de, nesse espaço da existência, da eternidade passada até a eternidade futura, e numa linha do tempo e do espaço, pudesse os homens, ao longo da história, escreverem tudo o que aconteceu, desde a criação da Terra até a chegada de Jesus Cristo, e pelas profecias, quando vão se encerrar o mundo. Assim está escrito o compêndio da história do Reino de Deus e como ela se prosperou. Nós vamos aqui fazer um pequeno relato para que a gente possa, na extensão dos tempos, a gente conversar e você poder entender. Desde a criação do mundo até a chegada de Jesus Cristo, essa compreensão é chamada de palavra de Deus. O que se escreveu ali, como se passou nesse período, está escrito pela palavra de Deus e está na Bíblia, constando de 66 livros, escritos, repassados, escolhidos do Evangelho. E aí, desses 66 livros, nós temos aí 27 são do Novo Testamento. Esse Novo Testamento dá a você uma condição, dizer, se tem o novo, é porque tem o velho. Então, a palavra de Deus se divide para a compreensão do ser humano, para a compreensão sua e minha e de todos aqueles que querem compreender a palavra de Deus, se divide em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você também vai ouvir, dentro da linguagem bíblica, que se divide em duas alianças. A antiga aliança, que corresponde ao Antigo Testamento, e a nova aliança, que corresponde ao Novo Testamento. Uma história aconteceu no Antigo Testamento e a outra história aconteceu depois com a aparição de Jesus Cristo. E aí você vai compreender, que você estuda nas escolas, que toda essa história foi dividida em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui está o motivo e a forma de como Deus trabalhava para se comunicar com os seus filhos. Quando Deus chamou Abraão, e no capítulo 12 do livro de Êxodo, e deu a ele a condição dele ser o pai de uma nação vitoriosa, chamou ele lá fora, mandou que ele contasse as estrelas, e que ele ia ser pai. E Abraão, todo mundo sabe que ele era, nesse período, um homem estéril, a mulher dele também, ele era velho demais, mas Deus prometeu e Deus cumpriu. E da família de Abraão nasceram dois filhos. Um, uma escrava, que eu depois posso contar a história, se você interessar. A escrava, Agar, chamou Ismael. E outro, depois que Ismael nasceu, chegou Isaac. Depois de 10, quase aproximadamente, Isaac nasceu, que é o verdadeiro filho da promessa. Então Abraão teve esses dois filhos. Um da filha de Ismael, filho de Agar,
e Isaque, filho de Sara. Assim nasceu daí o povo judeu, um da mulher legítima e outro da escrava. Daí saiu duas descendências, a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. A descendência de Isaque, que é a descendência do legado, da promessa de Deus, saiu o filho de Isaque, deu origem a 2 gêmeos. Deu Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Jacó deu a origem às 12 tribos de Israel, é uma história muito longa, e Esaú também teve a sua descendência, mas não ficou muito evidenciada na Bíblia, porque ele vendeu a primogenitura, não é primogenitura, como uma certa vez nós falamos, não, a primogenitura ele vendeu para o seu irmão. E daí nasceu o relacionamento de Deus com esse povo de Israel. Chegou até Moisés. E Moisés, Deus fez aliança com o povo no morro de Sinai, no Monte Sinai. E saiu aí a primeira aliança. Houve alguma aliança no anterior, quando Deus fez com o homem. Há muitas pequenas alianças, porque Deus, no decorrer dos tempos, no seu reinado, ele falou com muita gente. Foi de acordo com as situações, ele conversava com o povo, embora sabendo todas as coisas que iriam acontecer. Mas ele fez uma aliança com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, até chegar na lei, na grande aliança do Monte Sinai. E depois vem a outra aliança do Monte Calvário. E nós vamos contar como será esse relacionamento de Deus com o povo, detalhe por detalhe. Fica com a gente e depois a gente se entende. Tá certo, irmão Claudinho? Você é um cara tudo de bom, hein? Um abraço. Outro abraço. Olha, nós estamos cada vez mais melhorando nossos temas e os nossos estudos, hein? Nos aguarde, voltaremos já, depois com outros assuntos da Bíblia Sagrada. Até a próxima!